Capítulo 1. Os chakras. Antes de ter um corpo, o homem é uma fração infinitesimal da consciência universal, uma centelha divina que ao encarnar recebe o nome de alma. Durante sua escalada evolutiva, a centelha divina encontra as energias específicas para sua manifestação na matéria. Tais energias são denominadas tântivas, que significa uma emanação da consciência divina. Os táttivas são em número de 5 e representam os 5 elementos: o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. A alma, consciência divina, propicia a coesão dos tântivas por meio de pontos focais, que recebem o nome de chakras, palavra sânscrita que significa roda. Os chakras são estruturas energéticas oriundas de fontes superiores com aparência de flores, girando constantemente. A velocidade desse movimento vai indicar o grau de evolução da criatura. Além disso, os chakras mais próximos da energia do cosmos têm, normalmente, velocidade maior que a dos chakras que se ligam com maior intensidade às energias telúricas, que vêm da Terra. Localizam-se no duplo etérico e são responsáveis pela recepção e distribuição das energias mentais, astrais e etéreas de acordo com a necessidade do ser. Os chakras são capazes de alterar nossos humores e comportamentos pelas influências hormonais, uma vez que estão intimamente ligados à estrutura celular e ao sistema endócrino do homem. A captação das energias alimentadoras dos chakras é efetivada pela rede de finos canais de matéria energética sutil, chamados pelos yogis de nadis, que dão ao duplo etérico a aparência de uma grade colorida. Segundo os ensinamentos yogis, existem 72.000 nadis, ou canais etéreos, na anatomia sutil dos seres humanos. Os nadis são, portanto, os condutos da força vital de terapia vibratória. Dentre os 14 nadis maiores, 3 são de alcance fundamental: Sushumna, Pingala e Ida, sendo que todos os nadis estão subordinados ao canal central, Sushumna, do chakra básico para o chakra coronário. Esse canal central parece atravessar a coluna vertebral, onde circula o líquido cérebro-espinhal. No ensinamento oriental, os nadis do corpo físico, ou nadis grosseiros, são as veias, as artérias e nervos. Pelo que podemos observar, é de suma importância o estudo e a compreensão da rede dos nadis e dos chakras para o tratamento eficiente dos bloqueios energéticos que podem resultar em problemas físicos e emocionais. Os principais chakras são em número de 7, os quais serão estudados a seguir. Mas reservamos capítulo à parte para os 21 chakras menores, não incluído no presente trabalho o sistema dos 7 chakras. Nesta parte, há no livro a figura 1. Chakra básico. Esse primeiro chakra é responsável pela vitalidade e pela manutenção dos aspectos sólidos do corpo. É também fonte do fogo serpentino ou Kundalini. Localiza-se na base da coluna vertebral, tem 4 pétalas e é visualizado na cor vermelha. O chakra básico ou raiz representa a manifestação da vida física. Portanto, do 1 ao 7º ano de vida, a criança deve aprender a enraizar-se, estabelecendo-se nas leis de seu mundo e aprendendo a regular suas vontades de comer e de beber, a fim de criar um comportamento adaptado à sua identidade terrestre. Esse chakra se relaciona com a juventude, a ilusão, a cólera, a avareza e a sensualidade. Pessoas vivendo motivadas pelo chakra básico têm um comportamento violento ligado à insegurança e chegam a dormir 10 a 12 horas sobre o estômago. São normalmente materialistas e pragmáticas. O chakra básico está relacionado com as glândulas suprarrenais, cujos hormônios são parte essencial de manutenção da vida no corpo. As gônadas são a ligação glandular para o chakra raiz. São os testículos no homem e os ovários na mulher. Fazem parte do sistema endócrino, células secretoras com capilares nas regiões adjacentes, ligadas pelo tecido conjuntivo. A glândula pituitária às vezes é chamada de glândula mestra. Ela poderia ser considerada como a regente de uma orquestra glandular. Ao seu comando, os hormônios são secretados dos testículos e dos ovários. Aqui, há uma relação óbvia com a fertilidade e com o desempenho, com os impulsos e com os instintos sexuais. A secreção das gônadas assegura que os processos naturais, tais como a puberdade, aconteçam normalmente, no momento apropriado. Quando há disfunção nesses aspectos do crescimento, o trabalho específico com o chakra raiz ajudará uma vez mais no processo de cura. Uso das cores para cura.
Embora um chakra da raiz saudável possa ser observado em cores vermelhas muito brilhantes, nos processos de cura as tonalidades brilhantes devem ser utilizadas com reservas. O mais simples e o mais eficaz exercício visual de cura para cada chakra é imaginar as cores familiares do chakra fluindo nas pétalas a fim de o abastecer. No chakra da raiz o melhor é utilizar os tons mais suaves de vermelho e para as pessoas muito sensíveis a esta cor, o recomendável são os tons de marrom e a cor de malva, ou ainda, o verde. Sabemos que cada cor tem seu complemento, e o verde é um complemento do vermelho. Chakra esplênico. O segundo chakra possui 6 raios, revelando as cores roxo, azul, verde, amarelo, alaranjado, vermelho forte e rosa. O chakra esplênico localiza-se na região correspondente ao baço físico e está intimamente relacionado à circulação sanguínea. Disfunções nesse chakra podem gerar anemias e até mesmo a leucemia. É também responsável pela vitalização do duplo etérico, enquanto o chakra básico está mais relacionado ao corpo físico. Uma criança com a idade de 8 a 14 anos está motivada pelo segundo chakra, dormirá entre 8 a 10 horas em posição fetal. Já adaptada ao mundo físico, função do primeiro chakra, a criança começa a sair do círculo familiar e a fazer amizades. Desejos e fantasias surgem da necessidade do espírito de sair do corpo, podendo gerar uma fuga da realidade. Os anos de desenvolvimento desse chakra são aqueles em que há uma descoberta e uma exploração da individualidade. Essa fase pode ser tanto fascinante quanto cansativa para pais e mestres. A criança necessita de limites, mas também de flexibilidade. Os padrões de comportamento, os gestos repetidos e a rotina ajudam a conservar certa base de segurança. Esta fomenta a capacidade de ver a vida como uma aventura emocionante de descobertas. A repressão, os traumas e os conflitos durante este estágio de desenvolvimento apresentam efeitos de longo alcance e deixam marcas que custam a desaparecer. O chakra esplênico conserva energias particularmente vitais para a vida. Ele se liga diretamente ao chakra da garganta, que é o centro da expressão. Quando o fluxo entre esses dois centros é insuficiente, é difícil desempenhar um papel gratificante na vida. Entretanto, em virtude da sua vitalidade, o chakra esplênico apresenta um grande potencial de cura, tanto para si mesmo como para o ser como um todo. A pessoa que consegue o desenvolvimento positivo desse chakra torna-se um excelente terapeuta, produzindo curas extraordinárias. Algumas obras consideram como o segundo chakra, o sacro, localizado 2 dedos abaixo do umbigo. O chakra esplênico está intimamente relacionado aos fenômenos mediúnicos. É também um grande captador do prana rosa, prana da vitalidade. Pessoas desvitalizadas têm comprometido esse chakra, sendo necessária sua harmonização. Em casos de obsessão do tipo vampirismo, esse é o chakra mais afetado. O uso das cores para a cura. O laranja, nas suas tonalidades mais vívidas por vezes, é sentido como enervante e conflituoso. Nesse caso, o âmbar e o dourado deveriam ser usados nas visualizações e na cura do chakra esplênico. Nos períodos de convalescença, quando a pessoa se sente cansada ou apenas precisa de certo estímulo em termos de energia, visualizar a luz laranja fluindo para o chakra esplênico é muito eficaz. Usando elementos da cromoterapia, percebe-se que para auxiliar as pessoas desvitalizadas pode ser útil colocar uma tigela com laranjas em determinado cômodo ou um vidro âmbar ou laranja pendente de uma janela atravessada pela luz do sol. Chakra umbilical. Chakra básico. Chakra umbilical possui 10 raios ou pétalas que variam do vermelho ao esverdeado. Trata-se do centro da vontade ou do ego inferior, ligado ao sistema digestivo, à assimilação dos alimentos e dos nutrientes. A assimilação deve ser compreendida no sentido mais amplo, que inclui a assimilação mental e psicológica do conhecimento e da experiência. É também ligado ao elemento fogo, a visão e as energias psíquicas. Sendo assim, a pessoa que tem esse plexo desenvolvido terá maior sensibilidade para perceber as intenções dos outros, sejam boas ou ruins. O desenvolvimento desse chakra produz uma independência maior. Irá coincidir com a adolescência. O chakra umbilical relaciona-se com o corpo astral, de estrutura bem mais sutil que o duplo etérico e ligado essencialmente às emoções.
Indivíduos dominados pelo terceiro chakra combaterão pelo poder pessoal e pelo reconhecimento, não se importando com aqueles que poderão perder com seus ganhos. Dormirá de 6 a 8 horas, de costas. Quando esse chakra apresenta um funcionamento insatisfatório, o indivíduo tende a ficar preso numa rotina inapropriada e a ser incapaz de perceber o modo pelo qual poderá realizar a mudança criativa em sua vida. Já o equilíbrio desse terceiro chakra é o bom, isto é, servir sem esperar recompensas. E, o indivíduo que estiver com o chakra umbilical equilibrado terá alegria e paixão de viver. O uso das cores para a cura: o amarelo claro é a cor da mente. Trata-se de uma cor útil para usar quando se realiza algum tipo de trabalho ou estudo que envolva a memorização dos fatos. Pastas, acessórios ou lâmpada amarela no local de trabalho ou escrivaninha auxiliam na eficiência. Para se transmitir a energia de cura ao chakra umbilical, o dourado e o rosa são as melhores cores. O dourado deve ser visualizado na forma da luz do sol pura e branda. A luz do sol verdadeira no chakra umbilical pode ajudar no metabolismo, na visão e em todos os sentidos do bem-estar do corpo físico. O rosa transmite a suavidade que o chakra umbilical também exige. Chakra cardíaco. Cardíaco. Localiza-se na região do coração físico, mais próximo do centro do peito. Pode-se dizer que seja o equilíbrio entre os 3 chakras que se localizam acima dele e os 3 da parte inferior do corpo. Seu elemento é o ar e apresenta-se com 12 raios ou pétalas de um amarelo brilhante. Diz-se que no coração encontra-se o antílope, que é o símbolo mesmo do coração, muito aberto, muito sensível e muito inspirado. O indivíduo ligado ao 4º chakra entra numa vibração de compaixão, de desprendimento, de sabedoria e de amor incondicional. Os apegos aos prazeres terrestres, honras e humilhações, não o preocupam. Portanto, vive em harmonia com os mundos interior e exterior. Dos 21 aos 28 anos, o ser estará mais ligado ao 4º chakra, pois este seria o período de seu desenvolvimento. A ligação glandular aqui se faz com o timo. Ele faz parte do sistema linfático, situado abaixo da tireoide e das glândulas paratireoides. Em seu livro Cura Espiritual e Imortalidade, Patrick Drouot explica: a atividade química e o funcionamento de nosso sistema de defesa imunológica são objeto de atenção considerável, especialmente com o drama da AIDS, que destrói os leucócitos e também as células cerebrais humanas, causando deficiência imunológica, demências e outras desordens neurológicas. Já que uma percentagem de pessoas soropositivas não desenvolve AIDS e só manifesta leves sintomas, pode-se deduzir daí que o corpo tem provavelmente mecanismos de proteção natural. Mais uma vez, agindo com técnicas mentais, terapias vibratórias, dedos de luz, arcos de luz, focalizando-os em certas pétalas do 4º chakra e agindo também sobre o tattva correspondente ao nível etéreo e astral, é provavelmente possível influenciar a timosina, um hormônio complexo sintetizado pela glândula timo. Trata-se obviamente de uma hipótese que resta demonstrar no plano científico. Os linfócitos T produzem moléculas do tipo hormonal chamadas linfocinas que atacam todo o invasor. Uma dessas moléculas é chamada interferon, composto utilizado com algum sucesso contra a proliferação das células cancerosas. Elevando-se graças à vibração do 4º chakra, é possível dominar a arte da língua, a poesia e o verbo. O ser começa a dominar seu eu obtendo sabedoria e força interior. A energia Yin/Yang se equilibra. Um ser centrado segundo o chakra Anahata começa a evoluir além dos limites de seu ambiente para tornar-se autônomo. Sua vida de torna então uma fonte de inspiração para os outros. A pulsação do chakra do coração saudável é a mesma pulsação dos batimentos cardíacos constantes. Esse ritmo de pulsação é universal, e quando o chakra está equilibrado, estamos em paz com os outros e com o ambiente. O uso das cores para a cura. O verde primavera cura a dor causada pelo fato de a pessoa ser muito vulnerável à vida, e ajuda a abrir o chakra cardíaco quando ele se tornou endurecido por experiências emocionais destrutivas. O rosa proporciona uma sensação de brandura e transmite consolo às pessoas cujos entes queridos retornarão ao mundo espiritual. O rosa ametista fortalece o chakra do coração no caso de a pessoa ter passado por doenças que causam debilidade física ou por situações de tensão.
Ele equilibra a pressão sanguínea. O chakra laríngeo. O chakra da garganta possui 16 raios nas cores azul claro, turquesa, lilás e prateado brilhante. O chakra do coração é um lugar de encontro e difusão das energias que fluem descendo do chakra da coroa e das energias que sobem do chakra da raiz, ao passo que o chakra da garganta funciona como uma passagem. O sistema dos 7 chakras é subdividido em 2 grupos que apresentam ação recíproca, e o chakra da garganta faz parte dos 2. Na qualidade de um dos 5 chakras inferiores, ele se relaciona com o elemento, com uma idade de desenvolvimento e com um sentido. Como o primeiro dos 3 chakras superiores, ele se relaciona com a expressão transpessoal e com o eu superior, o espírito e a alma. Quando os 3 chakras superiores estão abertos e se mostram desenvolvidos e equilibrados, costuma-se ter uma percepção mais apurada da necessidade de servir à humanidade, sem viver em isolamento. Serviços prestados à coletividade tornam-se uma parte necessária e intrínseca do desenvolvimento e da percepção da pessoa. Este chakra, simbolicamente, governa a pessoa dos 28 aos 35 anos de idade. A pessoa motivada por este chakra dorme em torno de 6 horas, mudando de lado. A responsabilidade deste chakra está relacionada à expressão das comunicações espirituais. Já sua ligação glandular se faz com as glândulas tireoide localizadas na garganta. A ligação com os corpos sutis é mais intensa com o corpo mental inferior que apresenta uma textura nas mesmas cores do chakra laríngeo. Quando das comunicações de mentores, os corpos mentais do médium e do espírito comunicante se encontram tornando possível o repasse da mensagem por meio de palavras. Se houver uma interação ainda maior, envolvendo os chakras cardíaco e frontal, as comunicações serão mais claras e precisas. A paratireoide está contida na própria tireoide e secreta um hormônio que conserva os níveis adequados de cálcio no sangue. A atividade muscular de todos os tipos, incluindo o funcionamento do coração, depende dos níveis corretos de cálcio no plasma sanguíneo. Crianças que não apresentam um bom funcionamento da tireoide sofrem de idiotia, pois que esses hormônios são essenciais para o desenvolvimento do intelecto. O uso das cores para a cura. Toda a gama do azul, desde o mais fraco até o mais escuro, afeta o chakra laríngeo. O mais recomendado para a cura é o azul do lápis lazuli. A turquesa e a água marinha são em especial úteis no aumento da capacidade de comunicação diante de grandes grupos. Os professores, escritores e profissionais da mídia podem se beneficiar, usando roupas com essas tonalidades e meditando sobre essas cores. A cor prateada também fortalece o chakra da garganta, e sempre deveria ser visualizado quando ocorrem infecções na garganta. Todas essas cores afetam a tireoide e paratireoide. Chakra frontal. O chakra frontal localiza-se entre as sobrancelhas e possui 96 raios. Também é descrito como tendo 2 pétalas, uma branca e uma negra, representando as 2 asas do caduceu, o bastão de Hermes, o atributo do terapeuta. As cores observadas são rosa e amarelo de um lado e azul e roxo do outro. É ligado à glândula pituitária ou hipófise que tem função coordenadora de todas as outras glândulas endócrinas. Deste modo o chakra frontal desempenha papel importantíssimo na vigília espiritual e em toda a química do corpo. Quando bem desenvolvido possibilita a clarividência e os poderes da psicometria. A ligação do chakra frontal é mais intensa com o corpo mental superior. Corpo da inspiração que dá origem às ideias antes de tomarem forma. É o plano dos seres arcangélicos. Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel. O uso das cores para a cura. O índigo é uma cor cuja percepção e descrição nos é difícil de descrever. Trata-se de uma cor intensa, às vezes quase negra, mas sempre apresentando uma tonalidade vermelha. Aprender a diferenciar o índigo é, em si mesmo, um bom exercício para desbloquear e ativar o chakra da fronte. Use o índigo para treinar a percepção, o turquesa para a lucidez e o malva para ajudar no sistema hormonal. Chakra coronário. No topo da cabeça, possui 960 raios, com uma flor central de 12 pétalas. De cores variadas e altíssima velocidade em sua rotação, é sede da consciência, centro da união divina. Os chakras são degraus energéticos. À medida que vamos subindo, chegando ao chakra da coroa, o nível de vibração aumenta.
Por meio do chakra coronário, chegamos aos mais elevados níveis de meditação. Associada ao sétimo chakra, está a glândula pineal, que tem por atividade receber as energias dos chakras e distribuí-las na função celular de todo o sistema endócrino. Sobre os aspectos positivos e negativos do desenvolvimento do chakra da coroa, Patrick Drouot explica. O sétimo chakra, chakra dos místicos, pode ser também o dos esquizofrênicos. É um chakra ligado à iluminação. Segundo Ronald Laing, o pai da antipsiquiatria, os místicos e os esquizofrênicos se encontram no mesmo oceano líquido encefalorraquidiano. Mas lá onde o místico nada, o esquizofrênico naufraga. O místico é pois capaz de apreender e gerar visões do após-vida, de entrar em estados de felicidade de samadhi e de união, enquanto o esquizofrênico ignora o que lhe acontece. Ele está aqui e ao mesmo tempo do outro lado. Qualifica-se de delírio místico a desregulagem do sétimo chakra, que tem necessidade de ser regulado da mesma forma que sua glândula endócrina correspondente, a epífise ou ainda a glândula pineal. O uso das cores para a cura. O violeta apresenta a mais alta taxa de vibração no espectro das 7 cores. Trata-se da cor dos imperadores e da realeza. O branco simboliza tanto a inocência quanto a perfeição. É a cor da página em branco, da criança sem experiência, da noiva virginal, mas também a cor do iniciado superior, refletindo a pureza que advém da inocência depois da experiência. O dourado simboliza a energia do sol e de tudo o que é sagrado. É a cor do metal mais precioso, que também simboliza a pureza. Por vezes é considerado a cor do princípio masculino, mas no chakra da coroa deveria ser compreendido como algo que integra a sabedoria equilibrada e perfeita. O violeta é uma cor da purificação. Visualizá-lo no chakra coronário ajudará a eliminar as impurezas do campo energético. O branco e o dourado ajudam a estimular o contato com seu eu superior e com seus mentores.